Uma pobre garçonete o confundiu com um mochileiro, sem saber que ele era o milionário dono do café. E o que ele fez em seguida surpreendeu a todos. Antes de começarmos a história, deixe um comentário dizendo de qual cidade você está assistindo. Por fim, não se esqueça de avaliar esta história de 0 a 10. Aproveite a história. A porta do café Magnafi se abriu e todas as cabeças se viraram ao mesmo tempo. Um homem acabará de entrar, completamente encharcado pela chuva de Nova York. Uma jaqueta jeans velha pingava água no chão. Uma camiseta desbotada grudava em seu corpo, calças cargo estavam manchadas de lama e os tênis pareciam ter atravessado o país inteiro a pé. Uma mochila velha pendia de seus ombros, tão gasta que parecia prestes a se desfazer. Seu rosto por fazer completava a aparência de alguém que definitivamente não pertencia àquele lugar. O silêncio se instalou instantaneamente. Clientes internos italianos interromperam a conversa no meio. As mulheres de salto alto e bolsas de grife arregalaram os olhos. Um executivo puxou a pasta para mais perto, como se o estranho pudesse roubá-la a qualquer momento. O homem parou na entrada, olhando em volta com uma expressão indecifrável. A água escorria de seus cabelos escuros, formando uma pequena poça a seus pés. Sophie Bennett estava atrás do balcão, limpando a máquina de café expresso, quando percebeu o movimento. Ela ergueu os olhos e viu o homem encharcado, claramente deslocado naquele ambiente sofisticado, onde cada xícara de café custava o mesmo que uma refeição completa em qualquer outro lugar. E ela também viu os olhares. Olhares de julgamento, olhares de desprezo, olhares de pessoas certas de que aquele homem não tinha dinheiro nem para um copo d'água. Sophie conhecia bem aqueles olhares. Ela já havia sido alvo disso mais vezes do que gostaria de lembrar. Sem pensar duas vezes, ela largou o pano que segurava e caminhou rapidamente em direção ao estranho. Seu coração batia forte, não de medo, mas de uma raiva silenciosa diante de toda aquela hipocrisia. Olá! Disse ela com um sorriso caloroso ao se aproximar dele. Você está bem? Está procurando alguém? O homem piscou, surpreso. Ele esperava ser expulso, não recebido com gentileza. Eu só queria um lugar para me abrigar da chuva, respondeu ele com voz rouca. E talvez um café, se não for problema. Sophie sentiu o coração apertar. Havia algo em sua voz, uma humildade genuína que contrastava completamente com a arrogância que preenchia aquele café todos os dias. Claro que não há problema nenhum, disse ela alegremente, pegando no braço dele com naturalidade. Vamos, vou arranjar uma mesa confortável para você. Ela o conduziu até uma mesa num canto tranquilo, longe dos olhares curiosos. O homem sentou-se lentamente, ainda assimilando uma recepção tão inesperada. Fique à vontade, está bem, disse Sophie, tirando um pequeno bloco de anotações do bolso do avental. Nosso cappuccino é maravilhoso. Vou trazer um bem quente para você se aquecer. E sabe de uma coisa? Essa é por minha conta. Não, você não precisa, ele começou a protestar. Eu sei que não preciso, interrompeu Sophie com um sorriso travesso. Mas eu quero. Ninguém deveria passar frio e fome num dia como este. Deixe-me cuidar de você, está bem? Antes que ele pudesse responder, Sophie já havia desaparecido na cozinha. O homem ficou sentado ali, olhando em volta. Ele percebeu que as pessoas ainda o observavam, mas não se importou. Sua atenção estava completamente voltada para aquela garçonete de olhos brilhantes e sorriso sincero. Sophie voltou alguns minutos depois com uma bandeja. Um cappuccino fumegante, uma generosa fatia de torta de maçã com sorvete derretendo por cima e um guardanapo dobrado. Aqui está, disse ela, colocando tudo cuidadosamente sobre a mesa. O melhor cappuccino de Nova York, se me permitem me gabar um pouco. Enquanto arrumava os pratos, Sophie fez algo que não havia planejado. Agindo por impulso, ela discretamente tirou $5 do próprio bolso e escondeu a nota debaixo do prato de sobremesa para que ele pudesse pegá-la sem que ninguém percebesse. Ei, disse ela suavemente, inclinando-se um pouco mais para perto. Não é muita coisa, mas use isso para comer algo decente mais tarde, ok? A 2 quadras daqui tem um lugar que faz sanduíches ótimos e baratos. Você parece precisar de uma boa refeição. O homem olhou para a nota de $5. Então ele olhou para Sophie, e algo mudou completamente em sua expressão. Em seus olhos havia uma emoção profunda que ela não conseguia identificar,
surpresa, gratidão e algo mais que fazia seu olhar escurecer intensamente. Você não precisava ter feito isso, disse ele, com a voz trêmula. Eu sei, disse Sophie com sinceridade. Mas veja bem, estamos todos juntos neste mundo. Às vezes, tudo o que precisamos é de alguém que se importe, mesmo que seja só um pouquinho. Ela estendeu a mão com um sorriso. A propósito, meu nome é Sophie Ben. E você pode vir aqui quando quiser, tá bom? Não ligue para esses olhares de julgamento. Eles não sabem de nada. O homem apertou a mão dela, sentindo o calor e a firmeza do seu aperto. Tyler, disse ele simplesmente. Meu nome é Tyler. Prazer em conhecê-lo, Tyler, disse Sophie sinceramente. Agora aproveite seu café antes que esfrie, e se precisar de alguma coisa, é só me ligar. Ela lhe deu uma piscadela amigável e voltou ao balcão, onde outros clientes já a chamavam impacientemente. Tyler permaneceu ali, segurando a nota de $5 entre os dedos. Ele observou a garçonete circulando pelo salão com leveza, tratando cada pessoa com o mesmo cuidado genuíno, independentemente de quem fosse. O que Sophie Bennett não sabia, ela não fazia ideia, era que o mochileiro que ela acabará de defender era, na verdade, Tyler Ashford, o bilionário dono de todo aquele café, o homem por trás do império Café Magnafi, que se espalhava por 12 estados. Tyler viera disfarçado exatamente por esse motivo, para descobrir quem, naquele mundo de aparências, ainda tinha um coração verdadeiro, quem trataria bem um estranho mesmo quando não tinha nada a oferecer além de gratidão. E ele acabará de encontrar a resposta. Sentado àquela mesa, saboreando o melhor cappuccino que já havia provado, não pelo sabor, mas pela humanidade que o acompanhava, Tyler Ashford sorriu. Um sorriso genuíno que ele não dava há anos. E naquele instante, algo dentro dele mudou para sempre. Tyler tomou o último gole do cappuccino e sentiu o líquido quente descer por sua garganta. Estava delicioso, mas não foi o sabor do café que o manteve sentado ali. Era a garçonete com o sorriso radiante, circulando entre as mesas com uma energia contagiante. Sophie estava atendendo uma mesa de executivos quando um deles estalou os dedos no ar, chamando-a como se estivesse chamando um cachorro. Tyler viu o maxilar dela se contrair por um segundo, mas o sorriso permaneceu. Sim, senhor? Perguntou ela educadamente. Este café está frio. Traga-me outro. E desta vez, tente não demorar muito, disse o homem sem sequer olhar para ela, com os olhos fixos no celular. Claro, vou trazer agora mesmo, respondeu Sophie, pegando a xícara. Ao passar pela mesa de Tyler, ele percebeu que ela revirou os olhos discretamente e sussurrou algo entre dentes. Tente não demorar uma eternidade, como se eu tivesse poderes mágicos de teletransporte. Próxima parada. Hogwarts, Escola para Garçonetes Bruxas. Tyler quase se engasgou com o último gole de café, tentando não rir. Sophie percebeu e voltou para a mesa dele, inclinando-se para a frente com um sorriso cúmplice. Desculpe, você ouviu isso? Perguntou ela com falsa inocência. Às vezes esqueço que penso em voz alta. Eu ouvi sim, respondeu Tyler, com os olhos brilhando de divertimento. E concordo plenamente. Hogwarts deveria oferecer esse curso, não é? Sophie riu. Feitiços para lidar com clientes impossíveis, nível avançado. Eu seria o melhor aluno da turma. Ela estava prestes a sair quando Tyler, por impulso, tocou levemente em seu pulso. Espere, você trabalha aqui há muito tempo. Sophie piscou, surpresa com o toque suave, mas não se afastou. 3 anos, ela respondeu. Por quê? Só por curiosidade. Tyler soltou o pulso dela rapidamente, como se tivesse tocado em algo quente. Você parece diferente dos outros. Diferentes em que sentido? Sophie cruzou os braços, divertida. Semelhante a um alienígena? Porque meu colega de quarto já me acusou disso algumas vezes. Diferente, mas de um jeito bom, disse Tyler, sorrindo. Você trata as pessoas com honestidade. Você não finge. Sophie permaneceu em silêncio por um momento, observando aquele homem de roupas gastas e olhos inteligentes. Havia algo nele que não se encaixava, o jeito de falar, o jeito de se portar. Era quase como se estivesse representando um papel. Bem, a vida já é difícil o suficiente para termos que fingir, não acha? Disse ela finalmente.
Prefiro ser eu mesma e me machucar do que fingir ser outra pessoa. Antes que Tyler pudesse responder, uma voz aguda ecoou no ar. Senhorita! Senhorita! Isto é inaceitável. Sophie suspirou dramaticamente. E lá vamos nós de novo, murmurou ela, piscando para Tyler. Já volto. Não fuja, está bem? Tyler observou Sophie caminhar em direção a uma mulher de meia-idade coberta de joias, que apontava furiosamente para uma fatia de bolo. Eu pedi sem açúcar, a mulher praticamente gritou. Você tem ideia de quantas calorias isso tem? Sophie olhou para o bolo, depois para a mulher, e Tyler juraria que viu a garçonete contar até 10 mentalmente antes de responder. Você tem razão. Peço desculpas. Vou substituir imediatamente, disse ela com uma paciência quase santa. Posso sugerir nossa torta de limão sem açúcar? É leve e deliciosa. Não. Eu quero o mesmo bolo, mas sem açúcar, gritou a mulher. Sophie manteve o sorriso firme, mas Tyler percebeu que ela estava segurando a bandeja com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Entendo perfeitamente. Já volto. Quando ela passou por Tyler novamente, sussurrou sem olhar diretamente para ele. Respire fundo. Conte até 10. Lembre-se de que a prisão não vale a pena. Tyler deu uma gargalhada genuína que fez várias pessoas se virarem. Ele não conseguia se lembrar da última vez que havia rido daquele jeito. Sophie voltou alguns minutos depois com o bolo sem açúcar, que Tyler tinha certeza de que era exatamente o mesmo bolo, apenas em um prato diferente. A cliente provou, fez uma careta de aprovação e dispensou Sophie com um gesto de mão. Quando finalmente teve alguns minutos livres, Sophie sentou-se na cadeira em frente a Tyler, exausta. Desculpe, eu sei que não deveria estar sentada aqui, mas meus pés estão implorando por misericórdia, disse ela, tirando discretamente um dos sapatos debaixo da mesa. Ah, isso é liberdade. Você trabalha muito, observou Tyler. Eu trabalho o suficiente para pagar as contas, disse Sophie, dando de ombros. Mas não é para sempre. Eu tenho um plano. Que tipo de plano? Os olhos de Sophie brilharam de uma forma que fez o coração de Tyler disparar. Vou abrir minha própria livraria café, disse ela, com a voz cheia de sonhos. Um lugar onde as pessoas podem ler, tomar uma boa xícara de café e ninguém será julgado por usar sandálias ou sapatos de salto alto. Será um ambiente aconchegante, com poltronas confortáveis, música suave e um cardápio honesto que não cobra $15 por um café que custa $2 para preparar. Tyler inclinou-se para a frente, genuinamente interessado. Isso parece incrível. Sim, não é? Sophie suspirou. Só preciso juntar uns $50 mil primeiro. No ritmo que estou, devo conseguir por volta de 2095. Por que não fazer um empréstimo? Sophie riu, uma risada sem humor. Porque os bancos não emprestam dinheiro a garçonetes com um histórico de crédito mais fino que papel higiênico, disse ela com total honestidade. Mas tudo bem. Eu vou chegar lá, um dia de cada vez. Tyler permaneceu em silêncio, observando aquela mulher que tinha tanto a oferecer e tão pouco para começar. Uma ideia começou a se formar em sua mente. E você? Perguntou Sophie, mudando de assunto. O que te traz a Nova York? Estás a viajar? Tyler hesitou. Era o momento perfeito para revelar quem ele realmente era. Mas algo deteve, talvez o medo de ver aquele sorriso genuíno se tornar falso, talvez o raro prazer de ser tratado como uma pessoa comum. Acabei de receber um dinheiro extra, disse ele, escolhendo as palavras com cuidado. Ganhei na loteria. Não foi muito, mas o suficiente para mudar minha vida. Sério? Sophie regalou os olhos. Isso é incrível. Quanto custou? Algumas centenas de milhares, mentiu Tyler, sentindo-se culpado. You? Sophie bateu na mesa, animada. Que fantástico! E o que você vai fazer com o dinheiro? Ainda não me decidi, disse Tyler, coçando a barba. Para ser honesto, não sei bem como agir agora. Há uma semana eu tinha, bem, não muita coisa. E agora tenho dinheiro, mas não faço ideia de como funciona o mundo dos ricos. Sophie olhou para ele por um longo momento, depois um sorriso travesso surgiu em seus lábios. Sabe de uma coisa? Acho que posso te ajudar com isso. Você?
Sim, eu mesma. Sophie S.E. Animal. Olha, eu trabalhei num lugar cheio de gente rica por 3 anos. Aprendi todos os truques, como eles se comportam, como escolhem vinho, como fingem saber do que estão falando quando claramente não sabem. Posso te ensinar. Tyler mal podia acreditar na sua sorte. Lá estava ela, oferecendo exatamente o tipo de situação que ele procurava, uma oportunidade de entender como as pessoas comuns enxergavam o mundo dele. Você faria isso? Claro, disse Sophie, estendendo a mão. Vai ser divertido, tipo um projeto Pigmalion, só que ao contrário. Ou talvez do jeito certo. Enfim, vou transformar você de um mochileiro sortudo em um mochileiro sortudo que sabe usar um garfo de peixe. Tyler apertou a mão dela, rindo. Negócio. Ótimo. Termino meu turno em 2 horas, disse Sophie, levantando-se e calçando o sapato novamente com uma careta. Encontro você lá fora. Podemos começar pelo básico, como pedir comida sem parecer que você está tendo um ataque cardíaco ao ver o preço. Perfeito. Sophie começou a se afastar, mas depois voltou. E Tyler, obrigado. Para quê? Por ser autêntica, disse ela simplesmente. É raro por aqui. E com isso, ela desapareceu entre as mesas, deixando Tyler sentado lá, segurando os $5 que ela lhe dera e se perguntando exatamente em que enrascada havia se metido. Mas, pela primeira vez em anos, ele estava animado para descobrir. 2 horas depois, Sophie saiu pela porta dos fundos do café Magnafi, trocando seu uniforme impecável por jeans surrados e uma blusa simples. Ela encontrou Tyler esperando na calçada, ainda com as mesmas roupas encharcadas, mas agora com uma expressão mais relaxada. Você realmente esperou, disse Sophie, surpresa e feliz ao mesmo tempo. É claro que esperei, respondeu Tyler. Não é todo dia que alguém se oferece para me ensinar a ser, como é que se chama mesmo? Um mochileiro que sabe usar um garfo de peixe. Sophie riu, jogando a bolsa por cima do ombro. Exatamente. E a primeira aula começa agora. Venha comigo. Ela começou a caminhar pela calçada com passos firmes, e Tyler a seguiu, curioso. Para onde vamos? Para um lugar muito importante, respondeu Sophie com um tom misterioso. O verdadeiro coração de Nova York. 15 minutos depois, Tyler se viu dentro de uma loja de departamentos de roupas usadas, cercado por araras de roupas empilhadas em fileiras desordenadas. Ok, lição número 1, disse Sophie, virando-se para ele com uma seriedade cômica. Se você quer se misturar com gente rica, pelo menos precisa parecer que tem um lugar para dormir. Essas suas roupas estão implorando por socorro. Tyler olhou para suas roupas gastas e teve que morder o lábio para não rir. Se ela soubesse que ele tinha um guarda-roupa do tamanho do apartamento dela inteiro. Mas eu não tenho muito dinheiro para gastar, mentiu Tyler, mantendo-se no personagem. Relaxa, Sophie acenou com a mão, como quem dispensa o assunto. Esta é uma loja de artigos usados. Você pode encontrar roupas boas aqui por quase nada. Olha só isso. Ela pegou uma camisa social azul clara de um cabide e a ergueu na frente dele. Perfeito. E olha só falta um botão. Nada que agulha e linha não resolvam. $10. Tyler pegou a camisa e a examinou. Era de boa qualidade, provavelmente uma marca cara que alguém havia doado. É irônico que ele, um homem com uma fortuna, estivesse sendo levado para comprar roupas usadas. E você também precisa de calças decentes, continuou Sophie, já mergulhando entre as araras. Chega de calças cargo com manchas de lama. Ah, achei. Ela ergueu um par de calças jeans escuras. Praticamente novas. Experimente-as, o provador fica ali no canto. 20 minutos depois, Tyler saiu vestindo a camisa azul e a calça jeans. Sophie olhou de cima a baixo, mordendo o lábio pensativamente. Muito melhor. Agora você parece um ser humano civilizado. Ela o rodeou como um general inspeciona um soldado. Só falta uma coisa. O que? Sophie apontou para a barba desgrenhada dele. Precisa de um corte, mas eu não trabalho com barbas. Isso é com você. Eu consigo lidar com isso, disse Tyler, tocando o queixo. Ótimo. Sophie bateu palmas. Agora vamos pagar por tudo isso e passar para a lição número 2. No caixa,
Tyler tirou uma nota de $100 da carteira. Os olhos de Sophie se arregalaram. Ei, ei, ei! Ela empurrou a mão dele para trás. Guarde esse dinheiro. Você precisa aprender a economizar. Mustache. Sophie já estava contando as moedas da sua própria bolsa. $22 no total. Eu te empresto e você me paga quando puder, tá bom? Tyler tentou protestar, mas ela já havia entregado o dinheiro ao caixa. Ele ficou ali parado, segurando as roupas, sentindo algo estranho no peito. Quando foi a última vez que alguém se importou com ele dessa forma? Obrigado, disse ele suavemente. De nada, Sophie sorriu. Agora, próxima parada, almoço. E você vai aprender a arte de usar cupons de desconto. Tyler piscou. Cupons de desconto? Oh, meu amigo, Sophie entrelaçou seu braço no dele de forma natural. Você tem muito a aprender sobre como sobreviver nesta selva de pedra. Eles foram a pé até um pequeno restaurante italiano no Brooklyn. O lugar era minúsculo, com apenas 8 mesas, mas o cheiro que vinha da cozinha era de dar água na boca. Esta é a bela pasta, disse Sophie ao entrarem. A dona, Senhora Julieta, faz a melhor lasanha de Nova York. E às terças-feiras tem 20% de desconto se você mostrar este cupom aqui. Ela tirou um pedaço de papel amassado da bolsa e o exibiu com orgulho. Você coleciona cupons? Perguntou Tyler, genuinamente fascinado. Eu coleciono, organizo e uso religiosamente, respondeu Sophie com orgulho. No mês passado, economizei $73 só com cupons. Isso cobre minha conta de luz. Eles se sentaram a uma mesa perto da janela. Uma mulher italiana de cabelos grisalhos e sorriso acolhedor se aproximou. Sophie, minha querida. A senhora Julieta beijou Sophie nas 2 bochechas. Já faz tanto tempo. E quem é esse jovem bonito? Este é Tyler, senhora J, disse Sophie. Um novo amigo. Tyler, este é o melhor cozinheiro de toda Nova York. Ah, você sempre foi a minha favorita, disse a senhora Julieta, dando um tapinha carinhoso no ombro de Sophie. O de sempre para você? Sim, por favor. E para ele também. Quando a senhora Julieta se afastou, Tyler se inclinou sobre a mesa. Qual é o normal? Lasanha, salada e pão de alho, respondeu Sophie. Acredite em mim, você vai adorar. E ela tinha razão. Quando a comida chegou, Tyler provou a lasanha e teve que se controlar para não soltar um gemido de desagrado. Era infinitamente melhor do que qualquer coisa servida nos restaurantes 5 estrelas que ele costumava frequentar. Bom, né? Disse Sophie com a boca cheia, completamente despreocupada. Incrível, admitiu Tyler. Ok, agora preste atenção. Sophie limpou a boca com um guardanapo. Lição número 3. Como se comportar em um jantar elegante. Ela pegou o garfo e a faca, segurando-os de maneira exagerada e pomposa. Primeiro, nunca, jamais segure o garfo assim. Ela fez uma demonstração, segurando o garfo com o punho fechado como uma criança. Os ricos desmaiam ao ver isto. Tyler riu. E como você o segura então? Assim. Sophie ajustou a pegada, leve e elegante, delicadamente, como se estivesse segurando uma pena. E quando você corta a carne, você não a serra como se estivesse cortando madeira. Você faz movimentos suaves. Ela demonstrou como fatiar a lasanha com uma elegância exagerada, com o nariz empinado. E sempre, sempre mastigue com a boca fechada, porque ninguém quer ver sua comida fazendo uma festa lá dentro. Tyler estava rindo tanto que quase se engasgou. Você é um ótimo professor. Eu sei, disse Sophie, fazendo uma reverência enquanto estava sentada. E tem mais. Quando alguém lhe oferece vinho, você não pode simplesmente dizer tanto faz. Você tem que fingir que entendeu. E como se faz isso? Sophie pegou seu copo d'água e o girou delicadamente como se fosse vinho. Primeiro você gira assim, levanta um pouco o queixo, fica com uma expressão séria, ela franziu a testa dramaticamente. Aí você cheira, faz uma cara pensativa e diz alguma coisa completamente sem sentido tipo notas amadeiradas com um toque de cereja silvestre. Cereja silvestre, repetiu Tyler, rindo. Ninguém sabe o que isso significa. Sophie também riu. Mas funciona sempre.
Os ricos adoram falar sobre coisas que ninguém entende. Eles passaram a hora seguinte comendo, rindo e compartilhando histórias. Sophie falou sobre os clientes mais absurdos do café McNafi, e Tyler, cauteloso para não revelar muito, inventou histórias sobre empregos estranhos que supostamente teve antes de ganhar na loteria. Quando terminaram, Sophie mostrou o cupom para a senhora Julieta, que aplicou o desconto com um sorriso. Viram? Disse Sophie enquanto saíam. Economizamos $8.50. Isso dá para uma semana de café. Tyler olhou para aquela mulher que estava genuinamente feliz por economizar menos de $10 e sentiu algo mudar dentro dele. No mundo dele, $8 não significavam nada, não dava nem para pagar o manobrista. Mas para Sophie, isso significou uma semana de pequenas alegrias. Obrigado, disse ele de repente. Para quê? Por me mostrar tudo isso. Tyler gesticulou vagamente ao redor deles. É diferente. Uma diferença boa. Sophie sorriu. E naquele momento, com o sol da tarde iluminando seu rosto, Tyler pensou que nunca tinha visto nada mais bonito. A vida é feita de pequenas coisas, Tyler, disse ela, enfiando as mãos nos bolsos. Os ricos se esquecem disso. Eles se preocupam tanto com suas taças de vinho de $1.000 que se esquecem de que a felicidade pode custar $8,50. Ela começou a caminhar pela calçada e Tyler a seguiu, percebendo que estava completamente encantado por ela. E, pela primeira vez em muito tempo, ele não queria que o dia terminasse. Nos dias que se seguiram, Tyler e Sophie tornaram-se inseparáveis. Todas as manhãs, após o turno dela no café McNafi, elas se encontravam para mais aulas de etiqueta para os novos ricos, como Sophie gostava de chamar. Na manhã seguinte, Sophie apareceu no hotel barato onde Tyler disse que estava hospedado, carregando uma bolsa misteriosa. Bom dia, aluno, disse ela alegremente quando ele abriu a porta. Hoje é dia de nível avançado, como comprar comida sem gastar uma fortuna. Tyler, recém-barbeado e vestindo roupas de brechó, sorriu. Estou pronto, professor. Ótimo, porque vamos para o meu lugar favorito no mundo. Sophie fez um gesto dramático. Ao supermercado. Meia hora depois, Tyler se viu empurrando um carrinho de compras enferrujado pelos corredores estreitos de um mercado de bairro. Sophie caminhava ao lado dele, pegando objetos das prateleiras com a precisão de um cirurgião. Certo, prestem atenção, disse ela, pegando 2 latas de tomate. Este custa $3,50. Este aqui, da marca própria do supermercado, custa $1,90. Qual você acha que eu vou escolher? A mais barata. Exatamente. Sophie jogou a lata no carrinho. Porque, no fim das contas, tomate é tomate. Não importa se o rótulo é bonito. Tyler observava fascinado enquanto ela percorria os corredores, comparando preços, verificando datas de validade, ocasionalmente, fazendo comentários hilários sobre produtos extravagantes. Olha só isso! Ela ergueu uma caixa de cereal matinal com um urso sorridente na frente. Cereal de quinoa dourada orgânica premium, $12. $12 por um punhado de grãos que provavelmente vieram do mesmo lugar que aquela caixa de $2 ali. Mas talvez seja mais saudável, sugeriu Tyler, tentando não rir. Ser saudável não é passar fome porque você gastou todo o seu dinheiro em cereal Happy Bear, retrucou Sophie, colocando a caixa de volta no lugar. Lição importante: marketing é a arte de fazer você pagar mais por menos. No corredor das massas, ela parou em frente a uma pilha gigante de espaguete. Hoje em dia, se você for a um restaurante chique e pedir carbonara, eles vão te cobrar uns $30. Ela pegou um pacote de massa. Mas este pacote custa $1,20. Ovos custam $2,50. Bacon custa $4. Total, $7.70. Você pode fazer carbonara para 4 pessoas e ainda sobrar troco. Você sabe cozinhar? Perguntou Tyler. Sei o suficiente para sobreviver, disse Sophie, dando de ombros. Quando você mora sozinho e não ganha muito, aprende rápido, ou vira o melhor amigo da comida para a viagem. Ela continuou enchendo o carrinho com itens práticos e baratos, e Tyler percebeu que ela calculava cada centavo de cabeça.
Na caixa, Sophie tirou um punhado de cupons de um envelope amassado. Eu sempre guardo estes, explicou ela, entregando-os à caixa. Cada centavo economizado me aproxima do meu fundo para a livraria café. O total deu $42, mas com os cupons caiu para $36. Economize $6. Sophie comemorou como se tivesse realmente ganhado na loteria. Isso dá para comprar um livro usado na feira de sábado. Ao sair da loja, ela se virou para Tyler com um sorriso travesso. Agora vem a melhor parte. Vou te ensinar a cozinhar. Espere o quê? Você me ouviu, disse Sophie, já caminhando em direção ao seu apartamento. Comprar não adianta nada se você não sabe cozinhar. Vamos preparar uma refeição digna de rei com um orçamento de camponês. O apartamento de Sophie era minúsculo, um estúdio apertado no terceiro andar de um prédio sem elevador. A cozinha era do tamanho de um armário, mas ela se movia por ela sem esforço algum. Bem-vindos ao meu palácio, disse ela em tom de brincadeira, largando as sacolas de compras no balcão. Não é muita coisa, mas é meu. Tyler olhou em volta, paredes descascadas, móveis velhos, mas tudo estava impecável e organizado. Havia plantas na janela, pilhas de livros em todos os cantos e uma colagem de fotos cobrindo parte de uma parede. É aconchegante, disse ele sinceramente. Você é uma péssima mentirosa, riu Sophie. Mas obrigada. Agora, vamos ao trabalho. Ela colocou um avental e jogou outro para Tyler. Primeira aula de culinária, carbonara autêntica. Italiana de verdade, não aquela coisa com creme que os restaurantes servem. Durante a hora seguinte, Sophie comandou a cozinha como uma general. Ela ensinou Tyler a cozinhar o macarrão perfeitamente, fritar o bacon até ficar crocante e misturar os ovos com o queijo ralado. Não, ela disse quando Tyler quase despejou os ovos na frigideira quente. Você está prestes a fazer uma omelete de espaguete. Primeiro, retire do fogo e depois misture. Você é bem mandona na cozinha, disse Tyler, divertido. Mandona? Não, professora rigorosa, corrigiu Sophie, provando o molho. Aqui, experimente. Ela levou o garfo até a boca dele, e Tyler sentiu o coração palpitar com o gesto íntimo. O sabor era incrível. É ótimo, disse ele, olhando diretamente nos olhos dela. Sophie sustentou o olhar dele por um segundo a mais do que o necessário, depois desviou o olhar rapidamente, fingindo procurar pratos. Bem, agora vamos servir como fazem as pessoas elegantes, disse ela, com a voz um pouco trêmula. Eles serviram o carbonara com esmero, e Sophie acendeu uma vela no centro da pequena mesa. Pronto! Jantar de $50 por $7,70, anunciou ela, orgulhosa. Eles se sentaram um de frente para o outro, e Tyler provou o carbonara que haviam feito juntos. Era simples, casero e absolutamente delicioso. Isto é melhor do que qualquer restaurante chique, disse ele sinceramente. É porque foi feito com amor, respondeu Sophie, arregalando os olhos em seguida. Quero dizer, com cuidado. Com cuidado e a devida técnica italiana. Tyler sorriu, achando o nervosismo dela adorável. Posso te perguntar uma coisa? Disse ele depois de um instante. Claro! Por que você faz tudo isso? Tyler gesticula vagamente. Me ensinando, me ajudando, você mal me conhece. Sophie puxou o garfo, pensativa. Sabe, há alguns meses eu estava numa situação muito ruim, começou ela. Eu tinha perdido meu emprego anterior, estava prestes a ser despejado e não tinha dinheiro nem para o metrô. Um dia, uma senhora no ônibus me viu chorando. Ela não me conhecia, mas me deu $20 e disse, repasse para outra pessoa quando puder. Ela olhou para Tyler com um sorriso terno. Então é isso. Estou passando adiante. Além disso, acrescentou ela, retomando seu tom brincalhão, você é uma aluna excepcional. Você está quase pronta para se integrar ao mundo dos ricos. Quase. Tyler fingiu estar ofendido. Bem, você ainda precisa trabalhar na sua postura. Sophie se levantou e caminhou ao redor dele. Os ricos andam de um jeito diferente. Assim, veja só. Ela ergueu o queixo e desfilou pela minúscula cozinha com passos exagerados, ombros para trás como se estivesse numa passarela. Olhe para mim.
Eu sou importante. Meu perfume custa mais do que o seu aluguel, disse ela com voz pomposa. Tyler caiu na gargalhada. Eles realmente andam assim? Eu juro. Sophie sentou-se novamente, rindo também. Principalmente as socialites. É como se tivessem engolido um cabo de vassoura. Eles passaram o resto da tarde conversando, rindo e limpando a cozinha juntos. Tyler secava a louça enquanto Sophie a lavava, e a simplicidade daquele momento doméstico fez seu peito apertar. Conforme a noite caía, Tyler percebeu que precisava ir, mas não queria. Obrigado por hoje, disse ele à porta. Foi especial. De nada, Sophie sorriu. Amanhã, no mesmo horário. Ainda preciso te ensinar sobre vinhos de supermercado que parecem caros, mas custam $5. Não perderia isso por nada. Ao descer as escadas, Tyler ligou para seu assistente pessoal. Sra. Shord, respondeu a voz imediatamente. Cancele todos os meus compromissos da próxima semana, disse Tyler. Tenho algo mais importante para fazer. E, pela primeira vez em anos, ele estava falando sério. Na manhã seguinte, Sophie acordou com o alarme tocando insistentemente. Ela desligou e ficou imóvel por um momento, com um sorriso bobo no rosto. Nos últimos dias, ela se pegou pensando em Tyler com mais frequência do que gostaria de admitir. Ela balançou a cabeça, afastando os pensamentos. Concentre-te, Sophie. Ele é apenas um amigo a quem estás a ajudar, nada mais. Mas quando se vestiu para o trabalho, escolheu sua blusa favorita e passou batom pela primeira vez em semanas. No café Magnafi, o dia transcorreu movimentado como de costume. Sophie servia as mesas, anotava os pedidos e sorria educadamente para os clientes que mal olhavam para ela. Durante uma breve pausa, ela pegou o celular e viu uma mensagem de Tyler. Bom dia, professora. Pronta para a próxima aula? A que horas termina? Ela digitou rápido, às 3. Te encontro na esquina. A resposta veio quase que instantaneamente. Estarei lá, ávido por conhecimento e por comida de verdade. Ela riu sozinha e guardou o celular de volta no bolso do avental. Alguém está feliz hoje, comentou Jéssica, outra garçonete que passava com uma bandeja cheia. Estou apenas tendo uma boa semana, respondeu Sophie, tentando parecer casual. Claro que sim, Jéssica piscou o olho. Tem alguma coisa a ver com aquele cara que você defendeu outro dia? O mochileiro? Talvez. Sophie bem, você está corando. Jéssica a cutucou de brincadeira. Conte tudo. Quem é ele? Só uma amiga, insistiu Sophie. Estou ajudando-o a se adaptar a algumas coisas. Certo, amiga? Jéssica fez aspas com os dedos. O jeito como você estava olhando para ele não parecia muito amigável. Antes que Sophie pudesse responder, Richard apareceu, batendo palmas. Senhoras, menos conversa e mais trabalho. Temos clientes esperando. 3 horas não chegavam nunca. Quando seu turno finalmente terminou, Sophie praticamente correu para trocar de roupa. Ela encontrou Tyler esperando na esquina, vestindo sua roupa de brechó e sorrindo de um jeito que a deixou com o estômago embrulhado. Pronto para a aventura de hoje? Perguntou ele. Sempre, disse Sophie, animada. Hoje vamos a um lugar especial. Eles pegaram o metrô para uma parte mais antiga de Manhattan. Sophie o guiou por ruas estreitas até chegarem a uma pequena loja com uma placa desbotada, Vinhos e Companhia. Este, anunciou Sophie dramaticamente, é o segredo mais bem guardado de Nova York. Lá dentro, um homem mais velho, de cabelos brancos e óculos grossos, os cumprimentou por trás do balcão. Sophie, minha garota favorita, disse ele com um forte sotaque italiano. Olá, Sr. Benedetti, cumprimentou Sophie calorosamente. Trouxe um aluno hoje? Ah, sim. O Sr. Benedetti observou Tyler com interesse. Quer aprender sobre vinhos? Estou nas mãos dela, respondeu Tyler. Então você está em boas mãos, disse o Sr. Benedetti, assentindo com a cabeça. Sophie sabe mais sobre vinhos do que metade dos sommeliers de restaurantes sofisticados. Sophie corou levemente. Não exagere, Sr. B. Eu só aprendi alguns truques. Truques? Nada disso, protestou o homem. Sophie pegou Tyler pelo braço e o conduziu até as prateleiras. Certo, preste atenção.
A primeira coisa que você precisa saber: preço alto não significa qualidade. Ela pegou uma garrafa simples com um rótulo sem marca. Este aqui custa $6,90. Vinho português, uva Touriga Nacional. Num restaurante chique, custaria pelo menos $40, mas aqui, menos de 7. Como você sabe que é bom? Aqui está o truque. Sophie virou a garrafa. Primeiro, verifique a safra. Esta é de 2019, um ano excelente para os vinhos portugueses. Em segundo lugar, leia a descrição. Notas de frutas vermelhas, taninos suaves. Isso significa que é saboroso e fácil de beber. Tyler pegou a garrafa, impressionado. E como você aprendeu tudo isso? Quem me ensinou foi o Sr. Benedetti, disse Sophie. Quando comecei a trabalhar no Café Magnafi, eu não sabia nada sobre vinhos. Ficava nervoso toda vez que alguém pedia algo, então comecei a vir aqui, fazer perguntas, e ele me ensinou tudo. Ela é minha melhor aluna, gritou o Sr. Benedetti do balcão. Sophie continuou a aula, mostrando diferentes garrafas, explicando regiões, uvas e harmonizações. Tyler a observava, fascinado, não tanto pelo vinho, mas pela paixão em sua voz. Agora, a cereja do bolo. Sophie pegou uma garrafa de vinho espumante. Este custa $9. Number restaurante, cobram $80. E sabe por quê? Porque este escrito, champagne, no Rochello. Não, o verdadeiro champanhe só vem da região de Champagne, na França. Este é um prosecco italiano, mas é igualmente delicioso. Você deveria ensinar isso, disse Tyler sinceramente. Um dia, na minha livraria café, terei uma sessão sobre vinhos acessíveis, disse Sophie, com os olhos brilhando. Quero ensinar às pessoas que não é preciso gastar uma fortuna para beber algo bom. Eles compraram 3 garrafas, todas recomendadas por Sophie, totalizando $22, e saíram da loja. Agora vem a parte prática, anunciou Sophie. Vamos fazer um piquenique no Central Park. Um piquenique? Sim. Ela já caminhava com energia. Vou te ensinar como aproveitar as coisas boas da vida sem gastar uma fortuna. Eles pararam em uma delicatessen onde Sophie montou uma cesta com queijo, pão, frutas e frios, tudo dentro de um orçamento apertado. No parque, eles encontraram um local gramado e tranquilo perto do lago. Sophie estendeu um cobertor velho que havia trazido na bolsa e começou a arrumar tudo cuidadosamente. Pronto, disse ela, sentando-se. Um jantar digno de rei por menos de $40, incluindo o vinho. Tyler sentou-se ao lado dela, olhando para o lago que brilhava na luz do final da tarde. Isto é perfeito, disse ele suavemente. Sophie abriu a garrafa de prosecco com habilidade e serviu o conteúdo em 2 copos de plástico que havia trazido. Agora, última lição, disse ela, erguendo a xícara. Quando você faz um brinde com alguém especial, não precisa de taças de cristal nem de um restaurante 5 estrelas. Basta um momento genuíno. Eles brindaram, seus copos de plástico produzindo um som abafado. Para os momentos reais, disse Tyler, olhando diretamente nos olhos dela. Aos momentos reais, repetiu Sophie, com o coração acelerado. Eles comeram, conversaram e riram enquanto o sol se punha lentamente. Tyler contou histórias inventadas sobre sua vida antes da loteria, e Sophie compartilhou sonhos sobre a livraria café que queria abrir. Terá poltronas grandes e confortáveis, descreveu ela com entusiasmo, e uma lareira para o inverno, e prateleiras do chão ao teto. E ninguém será obrigado a comprar nada para ficar lá, porque às vezes as pessoas só precisam de um lugar para pertencer. Você sabe que vai fazer isso, disse Tyler com convicção. Eu sei que você vai. Como você pode ter tanta certeza? Porque você é uma das pessoas mais determinadas que já conheci, disse ele. E generoso. E inteligente. Ele parou, percebendo que estava falando demais. E o quê? Perguntou Sophie em voz baixa. Tyler olhou para ela, o pôr do sol dourado iluminando seu rosto, e quase lhe contou a verdade. Mas o medo de perder aquele momento perfeito o deteve. E inspirador, concluiu, desviando o olhar. Sophie ficou em silêncio por um momento, depois se deitou novamente no cobertor, olhando para o céu que escurecia. Sabe, Tyler, você é uma pessoa interessante, disse ela pensativa.
Interessant como? Não consigo explicar. Ela virou a cabeça para olhá-lo. Às vezes parece que você está escondendo algo, como um mistério ambulante. O coração de Tyler acelerou. Todo mundo tem seus segredos, disse ele, tentando parecer casual. É verdade, concordou Sophie. Mas espero que um dia você confie em mim o suficiente para me contar a sua. Tyler deitou-se ao lado dela, observando as estrelas que começavam a aparecer. Confio em você, disse ele sinceramente. Mais do que você imagina. Eles estavam deitados lado a lado, sem se tocarem, mas plenamente conscientes da presença um do outro. O celular de Tyler vibrou em seu bolso, provavelmente era seu assistente com algum assunto urgente, mas ele o ignorou. Naquele momento, sob as estrelas no Central Park com uma garçonete que tinha um coração maior que o mundo inteiro, Tyler Ashford percebeu algo assustador. Ele estava se apaixonando. E quando ela finalmente descobrisse a verdade, provavelmente o odiaria para sempre. Uma semana passou num piscar de olhos, repleta de risos, aprendizado e momentos que Tyler sabia que se lembraria para o resto da vida. Cada dia trazia uma nova aventura com Sophie, desde aprender a lavar roupa em uma lavanderia automática do bairro até descobrir os melhores food trucks de Nova York. Na manhã seguinte ao piquenique, Sophie apareceu no hotel de Tyler com uma missão especial. Hoje, anunciou ela dramaticamente, vocês vão aprender a maior habilidade de sobrevivência urbana, pechinchar em uma feira de rua. Tyler riu enquanto trancava a porta do quarto de hotel atrás de si. Pechincher? Sério? Sério? Sophie já o estava arrastando pelo corredor. É uma arte delicada. Requer charme, timing perfeito e a dose certa de ousadia. Eles pegaram o metrô até o Lower East Side, onde uma feira de rua se estendia por vários quarteirões, barracas coloridas vendendo roupas, joias, livros usados e artigos vintage. Certo, primeira regra, disse Sophie, parando em frente a uma barraca de lenços. Nunca aceite o primeiro preço. Nunca. É como uma dança. Sophie aproximou-se da banca e pegou um lenço de seda azul. Quanto é este? 25, disse o vendedor automaticamente. Sophie arregalou os olhos de forma tão dramática que Tyler teve que morder o lábio para não rir. 25, ela repetiu, como se o homem tivesse pedido um rim. Para um cachecol? Tem certeza de que não é feito de ouro? É seda pura, senhora, disse o vendedor, embora Tyler tenha notado o sorriso em seu rosto. Ele provavelmente já conhecia Sophie. Seda pura da China, produzida em massa, disse Sophie, conferindo a etiqueta. Tenho $10. Você aceita? 10? Impossível. Pelo menos 20. 15 e eu levo 2. 18 por 2. 16 e fechamos o negócio. O vendedor fingiu pensar, em seguida, estendeu a mão. Você é uma negociadora implacável, senhorita Sophie. 16 anos. Sophie pagou triunfantemente e entregou um dos lenços a Tyler. Pronto, economizamos $18. Isso é suficiente para comprar livros usados. Tyler completou, já entendendo tudo. Exatamente. Você está aprendendo. Eles passaram a manhã inteira na feira. Sophie negociava com todos os vendedores, sempre alegre, sempre conseguindo descontos. Tyler observava, maravilhado, como ela transformava cada negociação em uma conversa amigável. Em uma banca de livros antigos, Sophie parou, com os olhos brilhando. Olha só isso! Ela pegou um exemplar surrado de orgulho e preconceito. Meu livro favorito no mundo inteiro. Você já tem? Tenho 3 exemplares, admitiu ela, passando os dedos carinhosamente pela capa. Mas eu nunca me canso disso. Jane Austen sabia tudo sobre segundas chances e amor verdadeiro. Tyler pegou o livro das mãos dela. Quanto custa? Perguntou ele ao vendedor. $8. Eu aceito, disse Tyler antes que Sophie pudesse protestar. Tyler, você não precisa. Eu sei, ele sorriu. Mas eu quero. Considere isso um presente do seu pior melhor aluno. Sophie corou e pegou o livro com cuidado. Obrigada, disse ela suavemente. Quando saíram da feira, as mãos de Tyler estavam cheias de sacolas,
livros, um cachecol vintage que Sophie insistiu que combinava com ele e uma caneca de $2 com a inscrição Eu amo Nova York. Viu? Disse Sophie, animada. Compras bem-sucedidas sem falir. Você está oficialmente pronto para viver como uma pessoa normal, graças ao melhor professor do mundo. Eles pararam em um food truck para almoçar. Sophie pediu 2 tacos e 2 limonadas, pagando com um cupom que aparentemente guardava para todas as ocasiões. Eles sentaram-se num banco, comendo e observando as pessoas passarem. Posso te perguntar uma coisa? Disse Tyler depois de um instante. Claro! Por que você quer tanto abrir uma livraria café? Quer dizer, além do motivo óbvio de ser um sonho. Sophie mastigou pensativamente antes de responder. Quando eu era pequena, minha avó tinha uma pequena livraria. Começou ela, com voz suave. Não era nada sofisticado, apenas uma lojinha num bairro tranquilo, mas era mágico. As pessoas entravam tristes e saíam sorrindo porque ela não vendia apenas livros. Ela vendia um sentimento de pertencimento. Tyler ouviu em silêncio, comovido pela emoção em sua voz. Quando ela faleceu, a loja fechou. Eu tinha 12 anos, continuou Sophie. E prometi a mim mesmo que um dia faria algo parecido novamente. Um lugar onde as pessoas pudessem ser elas mesmas, onde não precisassem fingir ser ricas ou importantes. Bastas ser humanas. Sua avó ficaria orgulhosa de você, disse Tyler sinceramente. Espero que sim, Sophie sorriu tristemente. Às vezes eu converso com ela. Eu sei que é bobagem. Não é bobagem, interrompeu Tyler. É lindo. Sophie olhou para ele, e naquele instante algo se passou entre eles, um entendimento silencioso, uma conexão mais profunda que as palavras. O telefone de Tyler tocou, interrompendo o momento. Ele olhou para a tela, o assistente piscava. Pela 10ª vez naquela semana, ele o ignorou. Você não vai responder? Perguntou Sophie. Não é importante, disse Tyler. Ela disse em tom de advertência, você está ignorando ligações o dia todo. Todos os dias. Se for alguém importante. Nada é mais importante do que estar aqui, disse ele. E era a mais pura verdade. Sophie abriu a boca para responder quando uma voz familiar a chamou. Sophie! Sophie Bennett! Eles se viraram e viram uma mulher elegante se aproximando, cabelos loiros impecavelmente penteados, roupas caras, um sorriso digno de comercial de pasta de dente. Amanda! Sophie levantou-se, surpresa. Nossa, faz tanto tempo! A mulher mandou um beijo no ar perto das bochechas de Sophie. Você parece, bem. O jeito como ela disse bem, claramente significava o oposto. Estou ótima, disse Sophie, mantendo o sorriso. E você? Ouvi dizer que se casou. Sim, para o Jeremy. Lembra dele? Amanda exibiu um anel que provavelmente custava mais do que o aluguel anual da Sophie. Agora more Amos no Upper East Side. Ele é o CEO de uma startup de tecnologia. Que bom, disse Sophie educadamente. E você? Amanda olhou para Tyler com uma curiosidade mal disfarçada. Casado? Ah? Noivo? Ah? Oh, não. Sophie Cor. Somos apenas amigos. Tyler, está Amanda, estudamos juntos. Prazer em conhecê-la. Tyler apertou a mão dela, reconhecendo imediatamente o tipo dela, o tipo com quem lidava diariamente no mundo dos negócios. Então você ainda está solteira, disse Amanda com falsa simpatia. E ainda trabalhava como era mesmo. Garcanit? Sim, disse Sophie, erguendo o queixo. No café magnafi. Que fofo, disse Amanda num tom que era tudo menos sincero. Bem, cada um tem seu caminho, não é? Eu sempre soube que você era mais simples. Menos ambicioso. Tyler sentiu a raiva ferver, mas Sophie manteve a calma. Na verdade, tenho muita ambição, disse ela calmamente. Trata-se simplesmente de fazer a diferença na vida das pessoas, e não apenas de ganhar dinheiro. Claro, claro. Amanda acenou com a mão, em sinal de desdém. Bem, eu tenho que ir, Jerry me está esperando. Foi interessante te ver. E ela foi embora, deixando para trás um rastro de perfume caro e condescendência. Sophie sentou-se no banco. Nossa, disse ela com uma risada sem humor. Foi divertido.
Ela é horrível, disse Tyler sem rodeios. Ela sempre foi assim. Sophie deu de ombros. Mas sabe o que é pior? Uma parte de mim ainda se sente pequena. Inferior, mesmo sabendo que não sou. Você vale por 1000 Amandas, disse Tyler com veemência. 100.000. Ela tem dinheiro e roupas chiques, mas você tem algo que ela nunca terá. O que é isso? Um coração verdadeiro. Bondade. A capacidade de fazer alguém se sentir especial sem gastar um centavo. Tyler pegou na mão dela. Você é extraordinária, Sophie. Não deixe ninguém te fazer pensar o contrário. Sophie olhou para a mão dele segurando a dela, depois para o rosto dele, e seus olhos suavizaram. Obrigada, ela sussurrou. Eles ficaram sentados ali, de mãos dadas, e Tyler sabia que estava perdido, completamente, irremediavelmente perdido para aquela garçonete generosa que guardava cupons e acreditava em segundas chances. E quando ela descobrisse que ele havia mentido sobre quem era, provavelmente pensaria que ele não era melhor do que Amanda. O pensamento fez seu estômago revirar. Vamos lá, disse Sophie de repente, levantando-se. Vamos embora daqui. Conheço um lugar com o melhor sorvete de Nova York por $3. $3? 3? Ela sorriu, recuperando sua energia habitual. E se você pedir do jeito certo, eles te dão cobertura extra de graça. Enquanto caminhavam lado a lado pela rua, Tyler tomou uma decisão. Ele ia lhe contar a verdade, hoje, acontecesse o que acontecesse. Mas primeiro, ele ia tomar o melhor sorvete de $3 de Nova York. O sorvete estava realmente delicioso, e a senhora do carrinho acrescentou cobertura extra de chocolate quando Sophie pediu, com seu sorriso encantador. Eles caminhavam pelo parque lambendo seus cones como duas crianças, e Tyler sentia o peso da decisão que havia tomado. Agora, Sophie, começou ele, parando perto de uma fonte. Preciso te contar uma coisa. Rapaz. Ela fez uma careta engraçada. Isso parece sério. Você não vai me dizer que é um alienígena, vai? Porque, sinceramente, eu não ficaria surpreso. Não exatamente. Tyler riu nervosamente. Mas trata-se de... Seu telefone vibrou novamente. Dessa vez, tratava-se de uma série de mensagens de sua assistente. Reunião urgente com investidores em 30 minutos. Precisamos de você agora. Tyler olhou para a tela e depois para Sophie, que estava terminando seu sorvete, completamente alheia à tempestade em que ele estava preso. Desculpe, disse ele, guardando o telefone. Isso pode esperar. Tem certeza? Parecia uma pergunta importante. Você é mais importante. Sophie sorriu, e o coração de Tyler apertou. Como ele poderia contar a ela? Como poderia explicar que tudo não passará de uma mentira? Na verdade, disse Sophie de repente, preciso te mostrar uma coisa. Venha comigo. Antes que Tyler pudesse protestar, ela já o estava puxando pela mão. Eles pegaram o metrô e desceram em uma estação que Tyler não reconheceu. Sophie o conduziu por ruas estreitas até pararem em frente a um prédio antigo e abandonado. Aqui está, disse ela, com os olhos brilhando. Este é o lugar. O lugar para quê? Minha livraria café. Sophie apontou para a fachada empoeirada e fechada com tábuas. Eu sei que agora está com uma aparência horrível, mas veja o tamanho e aquelas janelas enormes. Imagine a luz da manhã entrando. E ali ela apontou para o canto, seria perfeito para a lareira. Tyler olhou em volta. O prédio estava em péssimo estado, o bairro um pouco decadente, mas ele conseguia enxergar a visão dela, o potencial. Quanto custa isso? Demais, suspirou Sophie. O proprietário quer $200.000, mais as reformas e o estoque inicial. Estou falando de pelo menos $300.000 no total. E quanto você tem? Sophie fez uma careta. US dollars 8.573, 22. Contei cada moeda. Tyler fez as contas. No ritmo em que ela está economizando, levaria décadas. Mas ele poderia resolver tudo isso com um telefonema. Eu vou chegar lá, disse Sophie, mais para si mesma. Pode levar tempo, mas eu vou chegar lá. Minha avó sempre dizia, a melhor parte de conquistar algo é a jornada, não apenas o destino. Sua avó era sábia. Ela realmente era.
Sophie encosto a testa no vidro sujo de vitrine. Às vezes venho aqui apenas para sentir isso, para tornar o sonho mais real. Tyler estava ao lado dela, olhando através do vidro para o espaço vazio que um dia se tornaria algo mágico. Sophie, ele tentou novamente. Sobre o que eu queria te contar. Ah, Spear! Ela interrompeu, olhando para o relógio. Ai, não! Estou atrasada. Prometi a Jéssica que cobriria o turno dela hoje à noite, emergência familiar. Mas conversamos mais tarde, tá bom? Amanhã tenho o dia todo livre. Podemos passar o dia inteiro juntos. E ela desapareceu na estação, deixando Tyler sozinho na calçada, com a confissão presa na garganta. Ele olhou para trás, para o prédio abandonado, imaginando Sophie lá dentro, vivendo seu sonho. Então ele pegou o celular e ligou para seu assistente. Sr. Ashford? Responde a voz aliviada. Graças a Deus. Os investidores estão furiosos. Cancele tudo, disse Tyler. E eu preciso que você faça algo por mim. Na manhã seguinte, Sophie acordou com o telefone tocando insistentemente. Era um número desconhecido. Olá, ela respondeu, ainda sonolenta. Senhorita Sophie Beatty? Perguntou uma voz masculina formal. Sim, aqui é David Patterson, do escritório de advocacia Patterson Associates. Estou ligando a respeito do prédio na Rua Maple, número 247. Sophie sentou-se ereta, despertando instantaneamente. O prédio? E daí? Recebemos uma oferta de compra anônima de $350 mil à vista. O comprador tem apenas uma condição. O prédio deve ser transferido para você, senhorita Bennett, pelo preço simbólico de $1. Sophie ficou em silêncio. Então ela começou a rir. Tá bom, que programa de pegadinhas é esse? A Jéssica te pagou para dizer isso. Isto não é uma brincadeira, senhora. É uma oferta legítima. O comprador deseja permanecer anônimo, mas foi muito claro quanto aos termos. Se você aceitar, pode vir ao nosso escritório hoje para assinar os documentos. Sophie desligou o telefone com as mãos trêmulas. Ela ligou imediatamente para Tyler. Você não vai acreditar no que acabou de acontecer, disse ela assim que ele respondeu. Acho que alguém está tentando me dar o prédio. O prédio, repetiu Tyler, com a voz estranhamente tensa. Isso é uma loucura. Ela continuou falando, animada e confusa ao mesmo tempo, sem perceber o silêncio pesado do outro lado da linha. Tyler sabia que tinha cometido um erro enorme. Ele agiu por impulso, tentando fazer algo bom, mas nunca pensou nas consequências. Como ela reagiria ao descobrir? Ela pensaria que ele estava tentando comprá-la? Controlá-la? Tyler, você está aí? Perguntou Sophie. Estou aqui, disse ele. Sophie, sobre isso. É uma loucura. Quem faria uma coisa dessas? Deve ser um engano, né? Ou algum bilionário maluco que, meu Deus, Tyler, e se for verdade? E o pior de todos, era que ela havia se apaixonado por ele. O telefone dela tocou. Tyler! Sophie apertou o botão de rejeitar com tanta força que quase quebrou a tela. Chamou de novo. Pela terceira vez. Ela desligou o telefone completamente. Ela caminhava sem rumo por Nova York, com lágrimas escorrendo pelo rosto. As pessoas se afastaram, provavelmente pensando que ela era apenas mais uma forasteira na cidade tendo um dia difícil. Por fim, ela se viu parada em frente ao prédio da Rua Maple, seu prédio, ou melhor, o prédio que um bilionário tentará lhe dar como prêmio de consolação depois de mentir na sua cara. Idiota, murmurou ela, sem ter certeza se referia a ele ou a si mesma. Ela sentou-se na calçada, encostada na parede fria, e chorou. Chorou de humilhação, raiva e pela sensação de ter sido tratada como o pequeno e adorável experimento social de alguém. Ela estava tão absorta em sua tristeza que não percebeu quando alguém se sentou ao seu lado. Você descobriu, não descobriu? Sophie ergueu a cabeça bruscamente. Ao lado dela estava sentada uma mulher mais velha, com cabelos grisalhos presos em um coque desarrumado, roupas simples, porém limpas, um sorriso gentil e olhos que claramente já tinham visto muita coisa na vida. Com licença? Sophie fungu, enxergando as lágrimas. Você é um bilionário misterioso, disse a mulher, apontando para o prédio. Você descobriu quem ele realmente é.
Sophie Pescu, Adenida. Como você? Querida, moro bem em frente há 40 anos, disse a mulher, gesticulando em direção a um prédio do outro lado da rua. Já te vi vir aqui várias vezes, olhando pela janela como se estivesse fazendo um pedido de aniversário. E ontem vi um homem de terno caro conversando com o dono sobre a compra do local. Não é difícil juntar as peças. Sophie soltou uma risada sem humor. Paris que todo mundo sabia, menos eu. Homens ricos e seus joguinhos, suspirou a mulher. A propósito, meu nome é Dorothy. Sophie. Prazer em conhecê-la, Sophie, a chorona, disse Dorothy com um sorriso travesso que, apesar de tudo, arrancou uma risada genuína de Sophie. Desculpe, eu geralmente não choro na calçada. A primeira vez para tudo, disse Dorothy, dando de ombros. Então, você vai me contar a história, ou eu tenho que adivinhar tudo? E Sophie, sem realmente saber porquê, contou-lhe sobre o dia chuvoso em que Tyler entrou no café, como o defendeu, as aulas, os piqueniques, as risadas, a conexão que sentirá, e que tudo aquilo era mentira. Ela terminou, com a voz embargada. Ele me deixava parecer um idiota. Deixava que eu ensinasse coisas que ele provavelmente sabia melhor do que eu. Deixava que eu pagasse pelas coisas quando ele podia comprar o quarteirão inteiro sem nem perceber. Dorothy permaneceu em silêncio por um momento, pensativa. Posso te perguntar uma coisa? Claro! Nos momentos que vocês dois passaram juntos, você alguma vez sentiu que ele estava fingindo? Quero dizer, fingindo mesmo. Sophie abriu a boca para dizer sim, mas parou. Ela pensou no riso genuíno de Tyler, no jeito como ele a olhava, na emoção em sua voz quando disse que ela valia 100.000 amandas. Não sei, admitiu ela em voz baixa. Olha, eu não estou defendendo o cara, disse Dorothy. Uma mentira é uma mentira, ponto final. Mas às vezes as pessoas fazem coisas estúpidas por bons motivos. Isso não as torna certas, mas complica as coisas. Ele mentiu para mim. Sim, ele fez, concordou Dorothy. E você tem todo o direito de estar furioso. Mas, depois de se acalmar a raiva, talvez valha a pena perguntar por quê. Por que ele fez isso? O que ele estava procurando? Sophie não tinha resposta para isso. Dorothy se levantou, sacudindo a poeira das calças. Seja qual for a sua decisão, chorona, certifique-se de que seja uma decisão sua. Não deixe que a raiva decida por você. E não deixe que seu coração decida sozinho também. Você tem um cérebro no meio por um motivo. Com essa pequena pérola de sabedoria, Dorothy atravessou a rua e desapareceu dentro do prédio. Sophie ficou ali por mais alguns minutos, depois se levantou e começou a caminhar para casa. Quando ela ligou o celular novamente, tinha 17 chamadas perdidas de Tyler e uma mensagem. Sophie, por favor, deixe-me explicar. Encontre me, por favor. Ela digitou e apagou 5 respostas diferentes antes de finalmente escrever. Café Madnafi, amanhã, às 8 horas, antes da abertura. Você me deve pelo menos uma explicação honesta. A resposta veio imediatamente. Estarei lá. Obrigada. Sophie jogou o celular na bolsa e subiu as escadas até seu apartamento. Suas colegas de quarto estavam na sala de estar. Uma delas olhou para cima, preocupada. Sophie, você está bem? Parece que você foi atropelada por um caminhão. Sinto que sim, disse ela, deixando-se cair no sofá. Lembra daquele cara que eu estava ajudando? O Tyler, o mochileiro bonitinho. O outro colega de quarto perguntou, ele não é um mochileiro. Ele é bilionário e dono do café onde eu trabalho, e mentiu sobre tudo. Os olhos de ambos os colegas de quarto se arregalaram. O que você quer dizer? Sophie contou toda a história novamente, e quando terminou, um deles estava quase gritando de indignação. Isso é inacreditável. Quem ele pensa que é para brincar com os seus sentimentos desse jeito? É meio romântico também, não é? Ponderou o outro. Como a Cinderela, só que é ao contrário. Não é romântico, é manipulação. Pode ser ambos. Enquanto discutiam, Sophie pegou o livro que Tyler havia comprado para ela no mercado, Orgulho e Preconceito. Ela passou os dedos pela capa gasta. Ela pensou no Sr. Darcy e em Elizabeth, em como o orgulho e os mal-entendidos quase destruíram o amor deles. Mas,
No fim, a honestidade venceu. Será que Tyler seria honesto amanhã? Ou será que ele inventaria mais mentiras? E, mais importante ainda, se ele fosse honesto, ela seria capaz de perdoá-lo? Ela não sabia. Tudo o que ela sabia era que na manhã seguinte teria que olhar nos olhos do homem por quem se apaixonara e decidir se aquele homem era real ou apenas mais uma fantasia cuidadosamente construída. Ela adormeceu tarde, segurando o livro, sonhando com piqueniques no parque e vinho a $5. Na manhã seguinte, Sophie acordou com o estômago embrulhado. Ela escolheu uma roupa simples, calça jeans e blusa branca, e não usou maquiagem. Ela queria ser completamente ela mesma naquela conversa. Ela chegou ao café Madnafi 10 minutos antes das 8. O lugar estava vazio, as luzes ainda apagadas, mas Tyler já estava lá, esperando na porta. Ele estava diferente, não usava roupas de brechó, mas também não estava de terno. Calça jeans escura, uma camisa simples, algo entre mochileiro e bilionário. Seus olhos estavam vermelhos, como se ele também não tivesse dormido. Sophie, disse ele quando ela se aproximou. Tyler, ela respondeu friamente. O Devo Chamalo de Sr. Ashford? Tyler, por favor, disse ele, com a voz rouca. Eu sempre fui Tyler. Você nunca foi Tyler, disse Sophie. Tyler foi o mochileiro sortudo que ganhou na loteria. Você é uma pessoa completamente diferente. Ele abriu a porta do café com uma chave. Claro que ele tinha uma chave, afinal, o lugar era dele, e fez um gesto para que ela entrasse. Sophie entrou, de braços cruzados, cada linha do seu corpo em posição defensiva. Então, disse ela, virando-se para encará-lo. Explique. E desta vez, sem mentiras. Tyler respirou fundo e começou a contar a verdade. Ele estava parado no meio do café vazio, com as mãos nos bolsos, claramente com dificuldade para encontrar as palavras certas. Sophie permaneceu de braços cruzados, esperando. Ela lhe dera essa chance, mas não ia facilitar as coisas. Eu estava cansado, disse Tyler finalmente. Cansado de ser tratado como uma carteira ambulante. Cansado de não saber se as pessoas gostam de mim ou do meu dinheiro. Em cada conversa, cada sorriso, cada amizade, sempre havia uma segunda intenção por trás disso. Sophie não disse nada. Então ele continuou. Então decidi fazer um pequeno teste. Vim ao meu próprio café vestida como alguém sem nada, para ver quem realmente tinha bondade de verdade. E então ele olhou para ela, você me defendeu. Você me ofereceu café. Você me deu dinheiro do seu próprio bolso. E você achou que era divertido? Perguntou Sophie, com voz áspera. Fazer a pobre garçonete parecer uma tola? Tyler deu um passo à frente. Eu nunca pensei que você fosse um tolo. Eu pensei que você fosse extraordinário. E cada momento que passamos juntos só comprovou isso. Então por que você não me contou a verdade? Sophie sentiu as lágrimas ameaçarem cair novamente, mas as conteve. Você teve 1000 chances, no piquenique, quando eu te mostrei o prédio. Eu sei. Tyler passou a mão pelos cabelos, frustrado. Tentei tantas vezes. Mas sempre que eu estava prestes a te contar, você me olhava daquele jeito, e eu ficava com medo. Tenho medo de te perder. Tenho medo de ver esse sorriso se transformar nos sorrisos falsos que recebo de todos os outros quando descobrem quem eu sou. Então você escolheu mentir. Escolhi ser um covarde, admitiu Tyler. Foi egoísta e errado, e eu sinto muito, mais do que você pode imaginar. Sophie caminhou até uma das mesas e sentou-se pesadamente. Tyler permaneceu de pé, mantendo distância. O prédio, disse Sophie. Foi você. Não era uma pergunta. Sim, respondeu Tyler mesmo assim. Ela escolheu uma roupa simples, calça jeans e blusa branca, e não usou maquiagem. Ela queria ser completamente ela mesma naquela conversa. Ela chegou ao café Magnaf 10 minutos antes das 8. O lugar estava vazio, as luzes ainda apagadas, mas Tyler já estava lá, esperando na porta. Ele estava diferente. Não usava roupas de brechó, mas também não estava de terno. Calça jeans escura, uma camisa simples, algo entre mochileiro e bilionário. Seus olhos estavam vermelhos, como se ele também não tivesse dormido. Sophie,
disse ele quando ela se aproximou. Tyler, ela respondeu friamente. Ou devo chamá-lo de Sr. Ashford? Tyler, por favor, disse ele, com a voz rouca. Eu sempre fui Tyler. Você nunca foi Tyler, disse Sophie. Tyler foi o mochileiro sortudo que ganhou na loteria. Você é uma pessoa completamente diferente. Ele abriu a porta do café com uma chave. Claro que ele tinha uma chave, afinal, o lugar era dele, e fez um gesto para que ela entrasse. Sophie entrou, de braços cruzados, cada linha do seu corpo em posição defensiva. Então, disse ela, virando-se para encará-lo. Explique. E desta vez sem mentiras. Tyler respirou fundo e começou a contar a verdade. Ele estava parado no meio do café vazio, com as mãos nos bolsos, claramente com dificuldade para encontrar as palavras certas. Sophie permaneceu de braços cruzados, esperando. Ela lhe dera essa chance, mas não ia facilitar as coisas. Eu estava cansado, disse Tyler finalmente. Cansado de ser tratado como uma carteira ambulante. Cansado de não saber se as pessoas gostam de mim ou do meu dinheiro. Em cada conversa, cada sorriso, cada amizade, sempre havia uma segunda intenção por trás disso. Sophie não disse nada. Então ele continuou. Então decidi fazer um pequeno teste. Vim ao meu próprio café vestido como alguém sem nada, para ver quem realmente tinha bondade de verdade. E então você, ele olhou para ela. Você me defendeu. Você me ofereceu café. Você me deu dinheiro do seu próprio bolso. E você achou que era divertido? Perguntou Sophie com voz áspera. Fazer a pobre garçonete parecer uma tola? Tyler deu um passo à frente. Eu nunca achei que você fosse uma tola. Eu achei que você fosse extraordinário. E cada momento que passamos juntos só comprovou isso. Então por que você não me contou a verdade? Sophie sentiu as lágrimas ameaçarem cair novamente, mas as conteve. Você teve 1000 chances. No piquenique, quando eu te mostrei o prédio. Eu sei. Tyler passou a mão pelo cabelo, frustrado. Tentei tantas vezes, mas sempre que eu estava prestes a te contar, você me olhava daquele jeito e eu ficava com medo. Tenho medo de te perder. Tenho medo de ver esse sorriso se transformar nos sorrisos falsos que recebo de todos os outros quando descobrem quem eu sou. Então você escolheu mentir. Escolhi ser um covarde, admitiu Tyler. Foi egoísta e errado, e eu sinto muito, mais do que você pode imaginar. Sophie caminhou até uma das mesas e sentou-se pesadamente. Tyler permaneceu de pé, mantendo distância. O prédio, disse Sophie. Foi você. Não era uma pergunta. Sim, respondeu Tyler mesmo assim. Eu queria que você tivesse o que merece, o seu sonho. Não cabe a você decidir o que fazer com os meus sonhos, explodiu Sophie finalmente liberando sua raiva. Você roubou a jornada de mim, a conquista. Era para ser minha, Tyler. Algo que eu construí centavo a centavo com o meu próprio trabalho e você simplesmente jogou dinheiro nisso como joga dinheiro em todas as coisas. Eu sei que foi errado. Não, disse Sophie. Você não sabe porque nunca precisou trabalhar para conquistar nada na vida. Você nasceu com tudo, e agora passa 2 semanas fingindo ser pobre e acha que entende tudo isso. As palavras saíram mais duras do que ela pretendia, mas eram verdadeiras. Tyler recuou como se ela tivesse dado um tapa. Você tem razão, disse ele em voz baixa. Eu não entendo, mas aprendi com você. Aprendi que a felicidade não tem preço, que um vinho de $5 pode ser melhor do que um champanhe de $1000, que economizar $8 pode significar uma semana inteira de pequenas alegrias. Ele olhou em seus olhos. Eu me mostrei a um mundo que eu havia esquecido que existia. Um mundo onde as pessoas realmente se importam.
onde a bondade vale mais do que o dinheiro. E eu me apaixonei por esse mundo. E por você. Sophie sentiu o coração disparar, mas balançou a cabeça negativamente. Você não me conhece de verdade. Sim, eu quero, insistiu Tyler. Eu sei que você guarda cupons de desconto num envelope amarelo. Eu sei que você canta enquanto cozinha e sempre erra as letras. Eu sei que você visita um prédio abandonado só para sonhar. Eu sei que você trata todos com a mesma quindeza, do CEO ao morador de rua. E eu sei que você tem o coração mais generoso que eu já vi. E o que eu sei sobre você? Perguntou Sophie. Aparentemente nada, porque tudo era mentira. Nem tudo. Tyler deu um passo cauteloso em direção a ela. Os sentimentos eram reais. Cada risada, cada momento, cada vez que eu olhava para você e pensava que nunca tinha conhecido alguém tão especial, tudo isso era real. Você quer acreditar nele, você quer acreditar nele, mas a dor ainda estava lá. Não sei se posso confiar em você de novo, disse Sophie, sinceramente. Eu sei, Tyler concordou com a cabeça. E não deveria, não agora. Mas eu tô pedindo uma chance. Uma chance para provar que o Tyler que você conhecia era o verdadeiro. Ele só estava usando as roupas erradas. Sophie permaneceu em silêncio por um longo momento. Então, inesperadamente, sentiu uma risada subir à sua garganta. É ridículo, disse ela, e a risada saiu meio histérica. É como uma telenovela, o bilionário disfarçado e a garçonete inocente. Tyler piscou, surpreso. Mas então um pequeno sorriso surgiu. Dito dessa forma, é absurdo. Sophie continuou a rir, agora de forma mais genuína. Eu te ensinei a usar cupons para um homem que provavelmente tem um assistente só para lidar com os cupons dele. Na verdade, eu tenho 3 assistentes, disse Tyler com um sorriso ainda maior. Mas nenhum deles é especializado em cupons. 3 assistentes, repetiu Sophie, balançando a cabeça negativamente. Nossa, você deve ter achado tudo muito engraçado. Olha só, a garçonete me ensinando a economizar $8 quando eu poderia comprar o restaurante inteiro sem pensar 2 vezes. Não achei engraçado, disse Tyler seriamente. Achei uma experiência humilhante, no melhor sentido possível. Me fez perceber o quão desconectado eu estava do mundo real. Sophie sentou-se novamente, emocionalmente exausta. Não sei o que fazer com tudo isso, Tyler, ou um Tyler Ashford, ou sei lá quem você é. Eu só sou Tyler, disse ele, sentando-se mentandeia em frente a dela, mantendo a mesa entre eles. Circunstâncias, que valem $2,3 bilhões, murmurou Sophie. Você leu a revista inteira? Li cada palavra, admitiu Sophie, 3 vezes, tentando encontrar ao menos um fragmento do homem que conheci. E sabe o que eu descobri? Um desconhecido de terno caro que doa dinheiro anonimamente porque não sabe como se conectar com pessoas reais. Tyler estremeceu, mas não desviou o olhar. Você não está errada. Eu sei, suspirou Sophie. E essa é a parte mais triste, porque o Tyler que eu conheci, eu gostava muito dele. Mas esse Tyler nem existe, né? Sim, ele faz. Tyler colocou a mão sobre a mesa, parando a centímetros da dela. Ele estava enterrado sobre anos de muros e defensas. Você me ajudou a encontrá-lo novamente. Sophie olhou para a mão dele, tão perto, mas tão distante. Preciso de tempo, disse ela finalmente. Preciso processar tudo isso. Descobrir se consigo separar a mentira da verdade. De quanto tempo você precisa? Não sei, disse Sophie. Mas você precisa respeitar isso. Nada de ligações, mensagens ou encontros casuais comigo. E definitivamente nada de comprar mais prédios. Tyler também se levantou. E o prédio? O que você vai fazer? Estou recusando, disse Sophie firmemente.
Quando eu finalmente abrir a minha livraria café, será porque eu mereci, e não porque um bilionário com um senso de culpa jogou o dinheiro no problema. Sophie, é isso, Tyler. Ela caminhou em direção à porta. Preciso ir. Espere, ele gritou. Sophie parou, mas não se